Como chegamos onde chegamos, né? A música popular gospel brasileira chegou a isso que temos hoje. A esperança é que Cristo volte logo, porque eu tenho medo de que virar para frente. As crianças vão sair hoje? Vão? Por favor, as crianças. Bora, vem. Louvamos Deus por essas crianças, louvamos pelas professoras. Senhor, abençoe elas com a tua palavra, para a glória do teu nome. Amém. Meus irmãos, capítulo 8 de Romanos. Romanos, capítulo 8. Romanos 8, 1 a 17. Ora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio Filho, à semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus a carne e o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes
outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito da adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E louvamos, Deus, pela Tua palavra, pela leitura dela. Fala o nosso coração, fala a nossa mente, para que possamos estar fortes para o dia a dia, para as investidas de Satanás, para as investidas do nosso próprio corpo, por o pecado que ainda habita nele. O Senhor nos ensina com a Tua palavra, para a glória do Teu nome. Amém. Meus irmãos, como eu disse da última vez que estava pregando aqui, peguei aqui, lá na congregação nós estamos fazendo o Romanos todo, e hoje seria Romanos 8. A pessoa que vai pregar lá vai pregar também Romanos 8, não o mesmo estudo, nem a mesma pregação. Somos pessoas diferentes e nós nem nos comunicamos. Eu só pedi a ele que fosse exposto no capítulo 8. O apóstolo Paulo, na sua carta, está falando a judeus e a gregos e romanos, certo? O intuito da sua carta, e o capítulo 8 é o fim de toda essa exploração que ele vem fazendo até o capítulo 8. É a conclusão de tudo isso que ele vem falando. No capítulo 7, como ele agora, pois, ele está se referindo ao capítulo 7, e nós temos aquele que o apóstolo Paulo está falando dele. Como eu disse na semana passada, fui convencido pelo apóstolo Augusto Nicodemos de que, na verdade, ele não está falando dele, mas está falando dele quando não era cristão. Porque se ele estivesse falando dele, logo que ele já tem o Espírito Santo de Deus, e no capítulo anterior ele diz que ele já não é mais escravo do pecado, e no capítulo 7 ele diz que o bem que ele quer fazer ele não faz por causa do mal que existe nele, e no capítulo 6 ele diz, não, mas vocês não são mais escravos, agora vocês têm a possibilidade de fazer o bem. Então, no final do capítulo 7, ele diz que há um corpo que ainda está nele, que é que esse corpo, morto por causa do pecado, ainda vive nele, só que com a possibilidade agora de fazer o que é bom perante Deus. Toda a sua luta nesse texto é porque os judeus acreditavam que pelo cumprimento da lei seriam salvos, e que os judeus eram melhores do que os outros povos porque eles haviam sido escolhidos por Deus. Eles nunca haviam entendido que não foi porque eles eram melhores e por isso eles foram escolhidos, mas porque eles eram os piores e tinham nascido de um povo idólatra, mas a graça estava no fato de Deus ter capacitado aquele povo a seguir as leis de Deus, o qual o povo judeu nunca conseguiu entender isso. Esse é o argumento do apóstolo Paulo. Tanto é que ele se utiliza dos grandes pais da fé. Ele vai dizer, veja como Abraão foi justificado não pela lei, mas pela fé. E essa fé não veio dele, isso foi dom de Deus, e foi Deus que o chamou. E no final aqui ele vai, no 7 ele vai dizer, olha, entendam uma vez por todas, vocês quando estavam, aí ele diz, quando nós estávamos no deserto, nós só conseguimos fazer o mal. E não havia bem que pudéssemos fazer, porque eles ainda não haviam, e ele está se referindo ao deserto, porque eles não haviam ainda sido restaurados, mas eles tinham o bom, que era a lei, e a lei não é má, mas a lei mostra que nós somos maus, porque ela é boa. E a lei sendo boa, mostra quanto distante nós estamos da humanidade. Eu lembro quando eu estive aqui, eu contei aquela
história, e quão mal eu sou, e potencialmente mal nós somos, que é o que o apóstolo Paulo diz. E que nós somos capazes de fazer as piores atrocidades daquelas que nós vimos na TV. Da mãe que joga o filho, do pai que mata o filho. Isso nós somos capazes, isso somos potencialmente capazes. Isso o apóstolo Paulo está dizendo, não se vanglorie porque você não fez. Você também é capaz. No final do capítulo 7, o apóstolo Paulo diz que desventurado, homem que sou, verso 24, quem me livrará do corpo dessa morte? O reverendo Augusto diz que faz procurando a referência dessa pergunta de Paulo, diz que o assassino, um dos comentaristas que ele pesquisou, obviamente não tem português, não estou citando a fonte, diz que o assassino era amarrado ao corpo daquele que foi morto por ele. Ele tem que andar com aquele assassino, com aquele morto, com aquele corpo, até que aquele corpo entrasse em decomposição e as cordas não mais segurassem. Então ele exclama, pensando no corpo dele mesmo, que é um corpo malvado, apodrecido. Ele diz, o reverendo Augusto diz que desventurado o homem que sou, está dizendo, quem me livrará desse corpo que eu carrego? Aí ele dá a solução. Qual é a música que foi cantada, né? É o nosso sentido da vida. Eu tinha essa dúvida até os 16 anos. A minha dúvida é para que eu nasci, porque eu estou aqui. E essa é a resposta, graças a Deus por Jesus Cristo. Nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ainda há um corpo amarrado a mim, mas eu sei que há outro que foi salvo por Deus. E essa lei agora eu não a cumpro para ser salvo. No entanto, porque fui salvo, eu agora posso cumpri-la em obediência e gratidão a Deus. Quando você recebe algo de alguém, o que é que você quer fazer com ela? Algo em troca. Você quer agradar aquela pessoa. Então nós recebemos a maior dádiva, agora nós podemos olhar para a lei, aquela que me condenava e dizia que eu sou pecador, e diz que há um corpo que está em estado de decomposição, que sou eu mesmo, mas que Cristo me libertou desse corpo. E agora eu posso olhar para a lei e dizer, posso cumpri-la em obediência, em gratidão a Deus. Por isso ele diz, agora pois, já nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus. Condenação essa que foi lá do Éden, naquela capítulo 3 de Gênesis. A lei que dizia, se comerdes o fruto, certamente morrerás. E o estado de oxidação de toda a matéria se deu naquele momento. Então passamos dos 30 e já estamos com dor na lombar, dor no joelho, é isso? Malhamos, mas depois a barriga não tem jeito, ela vai começar a cair do mesmo jeito. E vai começar a doer, vai começar a pressão subir, dor de cabeça, e tudo vai indo por água abaixo. Esse foi o estado da morte. Então, aquela lei que Deus havia dito, certamente morrerás, que foi por Satanás transformada numa meia-verdade, ou uma mentira inteira. Não foi assim que Deus disse que nenhum fruto do jardim comerás. Ela disse, ela se confundiu. Ela tomou do fruto. E por causa daquela, há uma lei que estava em nós, essa maldição da morte. Mas o apóstolo Paulo disse que, olha, esse corpo, não há mais nenhuma condenação. Não há nenhuma condenação sobre nós. Para os que estão em Cristo, aqueles que são de Cristo, que foram chamados por Cristo.
Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O salário do pecado é morte, mas o dom da vida de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O estado do homem sem Cristo é a morte. Não há outra tradução ou intercondição de interpretar morte por sono. Ou o homem ainda está vivo e ele pode escolher por si só. E essa é a grande diferença entre a livre-agência, que é você tem que escolher, você escolhe entre duas posições, e o livre-arbítrio, que você pode neutro. As Escrituras não nos traz a neutralidade. Porque aqueles que estão em Cristo não mais são do pecado, não mais são escravos do pecado, como o apóstolo Paulo trabalhou no capítulo 7, dizendo que aqueles que são escravos do pecado não podem fazer o bem. E de forma alguma, nem por todas as forças, não há possibilidade. E essa era a condenação do homem sem Deus, é fazer o mal. E aqueles que, como o apóstolo Paulo diz no capítulo 1 de Romanos, todas aquelas atrocidades que o homem pode fazer e faz sem Cristo, e porque todos aqueles frutos, aquelas obras, são a expressão da condenação de Deus, só fazem porque já estão condenados por Deus. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que aqueles que estão em Cristo estão libertos disso. Olha que bênção. Fomos libertos da morte, fomos libertos do inferno. Eu, quando criança, ficava pensando, eu nasci em 82, então eu ainda peguei aqueles filmes apocalípticos, dos anos 80, as histórias de Nostradamus. Tinha um camarada mais velho lá na rua, que até hoje, lá em Maceió, até hoje eu conheço. Ele sentava na calçada e ele arruma de menino escutando as histórias de Nostradamus. Em 2000 nunca chegaria, imagine no coração de uma criança de 5, 6 anos escutando aquelas histórias. De 5, 6 anos não tinha smartphone, viu, gente? As notícias que eram novas aqui já eram velhas no hemisfério norte. Então as dúvidas e o medo de morrer, o medo do inferno, porque também se falava do inferno e do céu, o medo de não agradar a Deus. Será que eu estaria naquele trem que sai às 11 horas ou às 7 horas? Será que aquele trem me levaria para o céu? Imagine esse medo. Aí o apóstolo Paulo está dizendo para mim, não tem mais medo. Não há mais condenação. Graças a Deus, aos 16 anos, esse medo foi tirado. Porque a lei do Espírito em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Imagina. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne do pecado. Deus havia dito que se o homem desobedecesse, por causa da desobediência, haveria de ser morto alguém justo para justificar os injustos. E não havia ninguém na face da terra capaz de cumprir a lei. Logo que o apóstolo Paulo está dizendo que todos nascem em pecado e são contaminados desde a primeira, da concepção, pelo vírus do pecado.
Mas Deus não só condenou, e como um pai justo, que diz, filho, não pegue na pomada, se você pegar na pomada, eu vou dar tapa na sua mão, e ele vai dar mesmo, e ele deu, porque ele é justo, porque a sua palavra vale muito, e mesmo assim ele condenou a si mesmo, para justificar aqueles, porque deveria ser pago um preço para expiar a morte. Porque a lei necessitava. E não que a lei seja má, como eu já disse, não, ela não é má. Ela é boa. Assim como o objeto original prova quão ruim é o falsificado. Como é que você sabe que algo é ruim, é falsificado? Com o original. Então o caráter de Deus está impresso na nossa frente. E ele nos mostra quem somos nós. Mas graças a Deus que houve alguém que podia cumprir essa lei para justificar a minha pessoa. A fim de que o preceito da lei cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja, agora essa lei, nós já podemos cumpri-la. Temos a possibilidade de cumprir. Não que nós já estejamos libertos do pecado e da falha do pecado, da maldade que o pecado trouxe a nós e todo o universo. Pois até nesse texto, o apóstolo Paulo vai dizer que toda a criação geme e espera pela restauração, porque toda a criação foi afetada pelo pecado, pela desobediência, porque o pendor da carne está para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Imagina. Diz que o pecado tem para um lado, mas agora há a possibilidade. Um dos temas da reforma foi que agora nós podemos não pecar. O livro de Romanos diz que o homem só pecava. O capítulo 7 o homem só sabe pecar. Eu me coloco dentro de uma sala toda branca, com todos os objetos brancos. Qual cor você vai escolher? E quando você pegar um objeto, pega qualquer um, qual é a cor? Ou seja, você só tem uma escolha: pecar e pecar. Mas aqueles que estão em Cristo agora podem recusar o pecado que está dentro dele mesmo. E podem agora tender para o lado da vida e da paz. O texto de Salmos que nós lemos hoje, quando no verso 4, Davi diz que quando calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Diz que o pecado e a continuidade do pecado traz a morte. Agora o apóstolo está dizendo que a obediência da lei traz vida e paz. Você já não vive mais com medo porque você já sabe onde está. E a salvação não é lá, é aqui. Agora, você já está salvo. E essa consciência de estar salvo traz paz. Agora, o apóstolo Paulo diz: aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Logo, não deve existir entre nós estes, que são crentes, mas estão na carne, o irmão da carne. Eu não posso dizer que são da carne e não podem agradar a Deus.
por mais que suas obras sejam boas, moralmente boas. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. O Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pois o Espírito é o selo de que aquela pessoa é de Cristo. Conta a história Justus Gonzalez, um historiador cristão, conta que a se distanciarem duas pessoas, eles quebravam um objeto e cada um levava uma parte. Quando necessitava escrever um para o outro, selava com aquela parte. E quando chegava lá para saber se aquela carta era realmente daquela pessoa, ele colocava outro pedaço. Para aquele selo não podia ser quebrado, porque era feito de cera. Esse é o selo que está em nós. É uma parte de Cristo, de Deus que está em nós. Por isso que ele está dizendo, se vocês são de Cristo, vocês têm o Espírito de Deus. Habita em vós. Se alguém de tal é dele. Se alguém tem o Espírito de Cristo, esse tal é dele, não é de outro. Se porém Cristo não está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Me perdoa. Eu botei que não existe. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Pensem nessa verdade. Esse Espírito que está em nós, que nos cela, que nos garante a vida, é o mesmo Espírito que está em Cristo, e é o Espírito de Cristo. No capítulo 15, ele diz que iria enviar outro Consolador, se referindo ao Espírito Santo. Depois ele trata como o Consolador. E esse mesmo Consolador, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito dele, está habitando em nós. Então essa é a certeza que nós temos, que nós somos dele. De que nós já somos endereçados ao Pai. Ele continua, assim pois, irmãos, somos devedores não à carne, como constrangidos a viver segundo a carne. Como eu vivia lá no passado, até os 16 anos, num sincretismo religioso, ou seja, num balde de religiões dentro da casa da minha avó, onde eles tinham nascido lá em Palmeira dos Índios, numa igreja batista. Depois vão para Maceió, vão para a igreja católica, no entanto, da igreja católica para os centros de cultura afro-brasileira e kardecista. Imagine a loucura que era na cabeça de uma criança, entender que você tinha que ser introduzido dentro daquelas religiões, sabendo que eu tinha que, semanas a semana, entregar oferendas, e eu era um medo que existia dentro de mim. Mais uma vez eu digo, era um medo terrível. Eu era constrangido a viver na carne, tentando agradar a Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, acabou, irmãos. Não somos devedores dessa carne. Não há nada que esse corpo possa fazer que abrande a fúria dos deuses. Não há nada que nós possamos fazer que Deus se agrade mais ou se agrade menos de nós. Então não fiquem constrangidos, porque se vivemos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Ele está dizendo, olha, ele está no capítulo 7, dizendo que aqueles que só vivem para o pecado e não conseguem fazer outra coisa, no entanto agora com o Espírito de Cristo vivendo em nós
Nós podemos agora não mais caminhar nos caminhos do pecado, mas caminhar o caminho da vida, do Espírito. Ser guiado pelo Espírito. Aquele caminho que o povo fez no deserto, está sendo guiado pelo Espírito. E onde aquela nuvem andava, aquela coluna de fogo, eles iam. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. Aquele a qual eu tinha medo, hoje eu posso chamar de paizinho. E a pergunta é por que os tradutores não traduziram a palavra paizinho como jardim do Éden? Por que não colocaram delícias, prazeres no Éden? A partícula Abba está diminutivo de carinho, painho. Porque hoje eu posso olhar aquele Deus que era pintado para as crianças, que um velho senhor barbudo sentado numa grande poltrona, mais ou menos como essa aqui, toda bonitona, jogando raios na gente enquanto nós desobedecemos sua lei. Agora eu posso olhar para esse mesmo velho barbudo e tê-lo como um pai, meu pai, que cuida de mim. Eu não preciso mais ter medo. O propósito do Espírito, o próprio Espírito, testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo prova e nos dá consciência de que somos seus filhos. Todos aqueles que creem na palavra e cumprem os seus mandamentos, esses são aqueles que são filhos de Deus. E você só pode cumprir os mandamentos e crer na palavra se você tiver o Espírito. O missionário estava hoje de manhã aqui dizendo que aquele povo que está lá, alguns têm raiva de Deus. Em 1997, a Igreja Presbiteriana do Brasil traz de volta o missionário Ronaldo Dório. Porque, se eu não me engano, uma sueca veio ser presidente da FUNAI. E ela, no ano de 97, tinha baixado um decreto que todos os missionários, quer católicos, quer evangélicos, deviam sair da Amazônia, no ano de 2000. Então a igreja traz Ronaldo Dório para mapear toda aquela região, para que a saída dos missionários ficassem os missionários locais. Isso não é de hoje. Lembro que na cidade de Barras, que é onde nós estávamos, fizemos grandes amizades. E uma delas disse assim: olha, pastor, quero sua amizade, você é gente boa, gosto do senhor, gosto mesmo, você é meu amigo, mas não me vem com esse negócio de ser crente, não. Meus irmãos, isso é normal. Obviamente que aonde o missionário está, o camarada anda com uma 12. Se ele não gostar, ele vai dar um tiro dele no missionário e a gente vai ficar aqui chorando, sabendo que o irmão foi um tanto melhor que eu e você. Mas aqueles que não têm o Espírito têm raiva da gente. E têm raiva das coisas que são de Deus. E nós não podemos ter amizade. Não é que não tenhamos amizade, mas é que é incompatível. Porque você só pode crer se esse Espírito testificar o seu Espírito e você é filho de Deus. E uma das coisas é você crer nessa palavra. Você segue segundo esses mandamentos, então você é um filho de Deus. Não tenha dúvida disso. Não tenha nunca dúvida disso. Se você se constrange se constrange por causa dos ensinamentos bíblicos, quando você dá uma tropeção na sua caminhada com Deus. Se você se constrange e fica triste, sabe que isso só pode ficar triste com as quedas aqueles que têm o Espírito de Deus. Porque aqueles que não têm acham tudo normal. Ele termina: ora, se somos filhos,
somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aquele dia, ou no meu fechar e abrir os olhos, ou se Ele abrisse os céus aí e nos levar agora, naquele dia nós seremos glorificados com Ele. E não mais estaremos no efeito do pecado, porque esse pecado, o pecado deixará de existir. O apóstolo Paulo fala aqui que, primeiro, que nós somos imperfeitos, que o crente, ele vive uma constante luta, porque ele está debaixo, apesar de ter sido salvo, ainda tem um corpo amarrado a mim, em decomposição. Mas que, apesar disso, há a misericórdia de Deus, que perdoa o meu pecado, que me livrará desse corpo, e que ainda vai me regenerar. Vai haver uma regeneração, que é operada por esse Espírito que está em nós, e que, mencionada por último por ele, pelo apóstolo Paulo, para que eu e você possamos entender que isso não é obra nossa. Não há nada que nós possamos fazer para que isso aconteça. Mas tendo acontecido, sendo regenerados, o que nós podemos fazer é olhar para a lei e, em gratidão, querer seguir essa lei. A gratidão que deve estar em nossos corações deve nos levar a caminhar os caminhos da lei pelo Espírito, da lei do Espírito. Em gratidão, eu cumpro os 10 mandamentos. Em gratidão, eu olho para os 10 mandamentos e ele não mais me condena, mas ele me faz glorificar a Deus. Então, se foi regenerado, podemos responder obedecendo a lei de Deus. Se você foi regenerado, obedeça a lei de Deus. Responda a Deus em gratidão, feliz, sabendo que não é peso, mas é motivo de alegria poder agora ser capaz de obedecer. Que Deus nos abençoe. Louvamos Deus pela tua palavra. Louvamos porque o Senhor habita em nós, porque o Senhor mandou o teu Santo Espírito, o Consolador, porque Cristo veio ao mundo e morreu por nós, foi e está com o Senhor a preparar o lugar para nós. Nós estamos esperando e esperamos que essa casa esteja pronta logo, seja colocado o último tijolo que seja, a última mão de tinta que seja, para que o Senhor venha. Porque cremos nessa história, que isso para a gente não é conversa nem miolo de pote. É verdade e nós cremos nisso. E sabemos pela tua palavra que só cremos porque o teu Santo Espírito está em nós. Porque o teu Santo Espírito está em nós, nós podemos te chamar painho. Vem logo, Senhor. Porque esperamos pelo Senhor. Louvamos pela tua palavra. Porque apesar do corpo que o corpo está morto, nosso espírito está vivo. Podemos te ver. E sabemos que o Senhor nos livrará desse corpo. Porque na cruz o Senhor já cumpriu ao dizer estar consumado. O melhor já veio. E podemos crer que esse melhor é o Senhor, que nos livra do corpo
desse pecado. E louvamos Deus em nome de Cristo. Amém.